Olá, meus amigos, graça e paz. Muito bom poder falar com você nesta oportunidade. Você que é o Gideão da oração, que junto conosco está nesse grande movimento de clamor, de oração pelo Brasil, pelas famílias, pela igreja do Senhor nessa nação. Eu quero fazer uma pequena reflexão com você nesse momento e em seguida orar pela sua vida e pela sua casa. No Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Meus amados, quando nós observamos esse texto sagrado, nós entendemos que havia uma cultura de oração entre os discípulos no início do ministério do Senhor Jesus. Aliás, a oração já era uma prática em toda a história do Antigo Testamento. Os grandes homens de Deus do passado sempre oraram, sempre buscaram o Senhor nas mais diversas circunstâncias, nas mais diferentes situações. Homens de Deus se colocavam na brecha para orar, para clamar, para buscar uma intervenção de Deus, seja para o livramento, seja para que Deus desse a eles uma direção diante das dificuldades que estavam enfrentando. O povo de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, tiveram a prática da oração. Nesse texto nós vemos que Jesus estava orando, o Filho de Deus estava orando. Ao terminar a sua oração, os discípulos sentiram a necessidade de pedir uma orientação ao Senhor, de pedir ao Senhor Jesus que os ensinassem a orar. Certamente aqueles homens já eram acostumados a orar pela sua tradição religiosa, eram homens que já tinham a prática da oração, mas talvez ao perceberem a forma como o Salvador orava, a forma como o Senhor Jesus orava, que não era apenas uma oração de petição, mas era uma oração de um relacionamento íntimo com o Pai. Isso despertou naqueles primeiros discípulos o desejo de aprender a orar conforme o Senhor Jesus orava. E então eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E é quando Jesus ensina a eles a oração que nós todos conhecemos, a oração do Pai Nosso. E o Senhor Jesus, ao ensinar a eles essa oração, estava ministrando ao coração daqueles homens a necessidade que eles tinham de ter um relacionamento com Deus, de que Deus não era um ser distante, de que Deus não era um ser inacessível, mas de que Deus era um Pai amoroso e bondoso. Que você, meu amigo, minha amiga, que você, Gideão da oração, também desperte no seu coração esse desejo por essa intimidade com Deus, por esse relacionamento profundo com Deus. Que a sua vida de oração não seja apenas baseado nas necessidades que você tem, que eu tenho. A nossa vida de oração não pode ser baseada apenas naquilo que nós precisamos momentaneamente, mas precisamos desenvolver uma vida de oração, de um íntimo e profundo relacionamento com Deus. É evidente que quando oramos e pedimos ao Senhor algo, Ele vai nos dar. O próprio Senhor Jesus já nos ensinou isso. Ele disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai, em meu nome crendo, Ele o fará. Então há uma promessa do Pai responder às minhas e às suas orações. Mas mais do que responder às minhas orações, mais do que responder às suas orações, o Pai deseja um relacionamento profundo comigo e com você. E esse relacionamento acontece a partir de uma vida de oração. Porque orar nada é mais do que falar com Deus, do que ter uma conversa com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que você desenvolva esse hábito de orar para um profundo relacionamento com Deus. E falando em oração, eu quero orar com você
e por você nesse instante. Senhor nosso Deus, eu me coloco na tua presença neste momento para te agradecer pela vida, pela família, para te agradecer pela salvação, pelo perdão de nossos pecados. E agradecidos, ó Pai, eu quero pedir uma bênção especial em favor dos nossos queridos irmãos e irmãs que fazem parte desse grande movimento, os Gideões da oração. Eu oro, meu Deus, por esse Gideão, eu oro pela sua casa, eu oro pela sua família, eu oro pelos seus filhos, que o Senhor abra os céus sobre a vida deles e derrame sobre eles uma bênção extraordinária. Meu Deus, venha solucionar os problemas, venha curar aqueles que porventura estiverem doentes, que a tua mão curadora, libertadora, alcance este homem, alcance esta mulher, que o teu Espírito Santo esteja agindo nos seus corações, os despertando cada dia mais para uma vida de um profundo relacionamento contigo, para uma vida de intimidade com o Senhor. Meu Deus, supra todas as necessidades dos teus filhos, os abençoe em todas as áreas da sua vida, mas acima de tudo, ó Pai, que eles mantenham esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, pois o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Pai próximo, é um Pai presente, é um Pai amoroso, que ama os teus, que ama aqueles que te buscam e que deseja ter um profundo relacionamento com os teus filhos. Abençoa a casa, a família, o trabalho, o ministério, a vida pessoal de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E vamos continuar orando, acima de tudo, para termos um relacionamento com Deus, sabendo que Ele é aquele que ouve e responde às nossas orações. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.